Imagine estar no meio da natureza, cercado por um silêncio absoluto, quando de repente, algo surge das sombras, rápido demais para reagir. É nesse momento que a linha entre a vida e a morte desaparece. Hoje, você vai conhecer encontros assustadores entre humanos e animais, histórias reais de pessoas que viram a morte de perto e, de alguma forma, sobreviveram. Mas eu te pergunto, e se fosse você? O que faria? A primeira história acontece na Indonésia, em um pequeno vilarejo à beira de um rio. Os moradores sabiam que aquelas águas escondiam algo perigoso, mas ninguém imaginava o terror que estava prestes a acontecer. Era uma manhã comum para Arpan, um pescador experiente. Ele saiu cedo com seu pequeno barco, remando até o meio do rio para lançar sua rede. A água estava calma, tranquila demais. Mas naquele lugar, isso nunca era um bom sinal. De repente, sem aviso, a água explodiu em fúria. Um crocodilo gigante, com mais de 5 metros de comprimento, emergiu das profundezas e agarrou Arpan pela perna. O bote virou instantaneamente, e o silêncio da floresta foi substituído pelos gritos de desespero. Os moradores ouviram os gritos e correram para a margem. Mas tudo o que viram foi a água vermelha e bolhas subindo. Por alguns segundos parecia que tudo havia acabado. Mas então, algo impossível aconteceu. Arpan emergiu. Ele lutava desesperadamente, socando o focinho do crocodilo, tentando escapar daquelas mandíbulas implacáveis. Ele se lembrou de um velho truque que os pescadores ensinavam. Se você pressionar os olhos de um crocodilo, ele pode soltar a presa por reflexo. Com as mãos ensanguentadas e os pulmões queimando, Arpan conseguiu enfiar os dedos nos olhos do monstro. E, por um segundo, o crocodilo hesitou. Foi a brecha que ele precisava. Com um último esforço, ele nadou para longe e foi resgatado pelos amigos. O crocodilo desapareceu nas águas escuras, levando um pedaço da perna de Arpan como troféu. Ele sobreviveu, mas nunca mais entrou naquele rio. E você? Teria coragem de enfrentar um crocodilo desse tamanho? O mar pode ser um lugar silencioso, misterioso, mas nunca está realmente vazio. No fundo do oceano, criaturas espreitam nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó, um mergulhador experiente que explorava as águas frias do Alasca. Ele já havia nadado com tubarões, baleias e até orcas. Mas naquela manhã, ele descobriu que o verdadeiro terror não vem sempre dos grandes predadores. Às vezes vem do que está escondido bem debaixo do seu nariz. Jacob mergulhava sozinho, a quase 20 metros de profundidade, quando notou algo estranho. O fundo do mar parecia se mover, como se estivesse vivo. Antes que pudesse reagir, tentáculos enormes emergiram da areia, se enrolando em suas pernas. Era um polvo gigante do Pacífico, um dos maiores do mundo, capaz de alcançar 5 metros de envergadura. Esses animais são extremamente inteligentes e, quando se sentem ameaçados, podem ser incrivelmente agressivos. O polvo se enrolou ao redor de Jacob, primeiro nas pernas, depois na cintura e, por fim, nos braços. Ele tentava se soltar, mas a cada movimento, o bicho apertava ainda mais. O pior? Um dos tentáculos alcançou seu regulador de oxigênio e começou a puxá-lo. A essa profundidade, perder o suprimento de ar significa uma coisa: morte certa. Jacob sabia que lutar só pioraria a situação. Então, ele usou uma técnica desesperada. Ele abriu a mão e fez um movimento rápido, tentando virar o polvo de cabeça para baixo. Essa foi a sua única chance. Porque quando um polvo é virado, ele entra em um estado de desorientação por alguns segundos. E funcionou. O bicho soltou os tentáculos por um instante, e Jacob não desperdiçou a oportunidade. Ele nadou o mais rápido que pôde, subindo para a superfície enquanto seu coração disparava. Quando emergiu, puxou o ar com desespero. E só então percebeu. O polvo ainda estava lá, observando ele das profundezas. Jacob nunca mais mergulhou sozinho. E você?
O que faria se ficasse preso nas garras de um monstro do mar? A floresta siberiana é um dos lugares mais inóspitos do mundo. Frio extremo, neve por todos os lados e uma escuridão que pode durar meses. Mas o pior não é o clima, é o que se esconde na escuridão. Essa história aconteceu com 3 caçadores russos que passaram pelo maior pesadelo de suas vidas ao serem cercados por um bando de lobos famintos. Era inverno profundo, e Sergei, Anatoly e Yuri haviam saído para caçar cervos. Eles caminhavam há horas pela neve densa, quando perceberam que estavam sendo seguidos. Olhos brilhavam na escuridão, movimentos rápidos entre as árvores. O silêncio da floresta foi substituído por um uivo longo e sinistro. Eles sabiam o que isso significava. Lobos. Na Rússia, os lobos siberianos podem chegar a 80 quilos e caçar em bandos de até 30 indivíduos. E quando a fome aperta, eles não têm medo de atacar humanos. Os caçadores tentaram acelerar o passo, mas os lobos cercavam cada saída. Eles estavam sendo conduzidos, levados para uma emboscada. A temperatura caía rápido, e a nevasca tornava tudo pior. Sergei sugeriu que subissem em uma árvore, mas Anatoly sabia que isso não adiantaria. Os lobos podiam esperar por horas. Foi então que Yuri teve uma ideia desesperada: fazer fogo. Eles acenderam tochas improvisadas e começaram a gritar, tentando afugentar os lobos. O fogo os manteve afastados por um tempo, mas não por muito. Então veio o ataque. Um dos lobos avançou, rápido como um raio. Sergei conseguiu atirar a tempo, acertando a fera em cheio. Mas isso só piorou a situação. Os outros lobos rosnaram e avançaram de uma vez só. O grupo se separou na confusão. Yuri conseguiu subir em uma árvore enquanto Sergei e Anatoly corriam pela neve disparando suas armas sem parar. Mas as balas acabaram. E a única coisa que restava era correr. Eles encontraram uma pequena cabana abandonada no meio da floresta e se jogaram para dentro, trancando a porta no último segundo. Lá fora, os lobos batiam contra as paredes de madeira, uivando sem parar. A noite foi longa e o frio implacável. Mas quando o sol finalmente começou a nascer, os lobos sumiram. Do nada, Sergei e Anatoly saíram da cabana e encontraram Yuri, ainda tremendo na árvore. Eles estavam vivos, mas nunca mais voltaram àquela floresta. E você? Teria coragem de passar uma noite no território dos lobos? No topo da cadeia alimentar, um único predador reina absoluto nas florestas da Rússia: o urso pardo siberiano. Com até 3 metros de altura e mais de 600 quilos de puro músculo, ele pode derrubar um alce com um único golpe. Mas quando a fome aperta, até humanos viram presa. Essa história aconteceu com um grupo de lenhadores que foram atacados por um dos maiores ursos já registrados. O que aconteceu naquela cabana foi um verdadeiro massacre. Era outubro, e a equipe de lenhadores havia se instalado no meio da floresta para cortar madeira antes do inverno fechar as estradas. O trabalho era duro, mas tudo corria bem, até o urso aparecer. Tudo começou com sinais estranhos. Pegadas enormes ao redor do acampamento, árvores arranhadas, remos de peixe espalhados pelo chão. Um dos lenhadores, chamado Oleg, jurou ter visto algo na floresta. Olhos brilhando na escuridão, mas ninguém deu importância. Afinal, estavam acostumados com a vida selvagem. Foi um erro. Naquela madrugada, quando todos dormiam, o monstro atacou. A porta da cabana explodiu com um estrondo. E antes que alguém pudesse reagir, o urso já estava dentro. A cena foi um pesadelo, garras afiadas dilacerando tudo, gritos ecoando na escuridão, o cheiro de sangue tomando conta do ar. Oleg tentou correr, mas o urso foi mais rápido. Um único golpe o jogou contra a parede. Os sobreviventes se trancaram em um cômodo pequeno, segurando a porta com todas as forças. Lá fora, o urso rugiu com fúria, destruindo tudo ao redor. Foi só quando o primeiro raio de sol apareceu que o animal finalmente foi embora. Quando os homens saíram, o chão estava coberto de destroços e sangue. Dos 7 lenhadores, 3 não sobreviveram. As autoridades encontraram o urso dias depois. Era gigante, um dos maiores já vistos.
E o mais assustador, ele estava magro. O inverno rigoroso fez com que ele perdesse grande parte de seu peso, deixando-o ainda mais agressivo. Essa história ficou conhecida na Rússia como a Noite da Fera. E você? O que faria se ficasse cara a cara com um monstro desses? A savana africana é o lar de alguns dos predadores mais temidos do planeta. Mas, entre eles, há um grupo de caçadores que muitas vezes é subestimado: as hienas. Com uma reputação de comedoras de sobras, as hienas têm uma inteligência assustadora e uma fome insaciável. E quando caçam em grupo, não há sobreviventes. Essa história aconteceu com Mark e seus amigos, um grupo de turistas que decidiu fazer um safari na África Oriental. Eles estavam acompanhados de um guia experiente, mas isso não foi o suficiente para impedi-los de se tornar alvo de uma das mais mortais emboscadas da natureza. Era o final da tarde, quando o sol começava a se esconder atrás das colinas, e os turistas estavam em seu veículo, observando os animais à distância. Tudo estava tranquilo, até que o guia notou algo estranho: olhos brilhando nas sombras, hienas observando-os de longe. O guia, Ahmed, alertou o grupo para se manter calmo e voltar para o veículo. Mas as hienas tinham outros planos. Aquele bando não estava interessado em fugir. Eles estavam se preparando para atacar. Uma a uma, as hienas se aproximaram silenciosamente, utilizando a vegetação como cobertura. Quando o grupo começou a se mover de volta para o veículo, as hienas deram o bote. Mark, o mais aventureiro, tentou se afastar rapidamente, mas tropeçou e caiu no chão. E foi aí que o pesadelo começou. O bando se lançou sobre ele, com uma velocidade impressionante. As hienas rasgaram sua mochila, sua camisa, e antes que ele pudesse gritar, elas já estavam em cima dele. Ahmed, o guia, gritou para o grupo correr, mas não havia muito tempo. As hienas estavam tão rápidas, tão coordenadas, que parecia uma execução brutal. O que aconteceu depois foi um milagre. Quando tudo parecia perdido, um veículo de resgate apareceu ao longe. A força do motor e o som fizeram as hienas recuarem, assustadas pela aproximação do ruído. Eles conseguiram salvar Mark, que estava ferido, mas vivo. O bando de hienas, no entanto, desapareceu tão rápido quanto apareceu, como se soubessem que seu alvo já estava marcado. E você? O que faria se tivesse caído em meio a um ataque de hienas?